Um sumiço misterioso de 3 crianças em um povoado no interior do Maranhão. Os irmãos Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alain Michel, de 4 anos, e o primo Anderson Cauã, de 8. O primo foi encontrado longe de casa, em um matagal, 4 dias depois. Já os irmãos seguem desaparecidos. Uma busca incansável por terra, água e ar. O que aconteceu com essas crianças? À medida que os dias passam, a busca pelas crianças vira uma corrida contra o tempo. O que se sabe e o que falta esclarecer? Fique comigo para entender essa história. O trabalho de policiais, bombeiros, exército e voluntários numa região de difícil acesso. Eu sou Adriana Oliveira, bem-vindos ao Narrativa. Olá, tudo bem? Dessa vez estamos diante de um caso realmente cercado de mistérios, como poucos que eu já vi na minha trajetória jornalística. Mas antes de entrar no vídeo que eu preparei, completo sobre esse assunto, com todas as informações ocorridas até aqui, eu quero abordar alguns aspectos que poucas pessoas estão falando e que com certeza está passando despercebido pela maioria. Quando a mãe das crianças recebeu a notícia de que os filhos e o sobrinho haviam desaparecido, ela recebeu essa informação da avó das crianças, a própria mãe. Quando ligou para ela, estava em um compromisso com o marido em um outro local e foi correndo até em casa. Quando ela se deparou com toda aquela situação, a primeira coisa que essa mãezinha fez foi ir a uma delegacia de polícia de Bacabal, dizer: os meus filhos desapareceram. E ela ouviu dos policiais que não podiam fazer nada, que era preciso esperar 24 horas para começar a tomar uma atitude. Inconformada, essa mãe saiu ali daquela delegacia e foi ao quartel do Corpo de Bombeiros. Eu teria feito a mesma coisa. E lá ela pediu que fizessem alguma coisa por ela. Foi quando, de dentro desse quartel, alguém ligou para a prefeitura, provavelmente o comandante. E só depois de alguns minutos foi que veio uma ordem para que uma primeira equipe, no princípio pequena, saísse para procurar as crianças. Só que nisso já havia escurecido. Já era noite, estava chovendo, caindo um temporal ali naquela região, o que dificultou muito esse início de buscas. Então, as buscas só foram começar efetivamente, a princípio, pelas 3 crianças que estavam desaparecidas, porque o Cauã ainda não havia sido localizado, no dia seguinte, horas depois desse desaparecimento. Veja só o que disse a mãe para um repórter local. Implorei na delegacia, tanto na delegacia como no corpo de bombeiro, para eles virem para cá, porque 3 crianças tinham sumido. E eles não queriam vir, só com 24 horas. Eu implorei. Aí foi que lá no corpo de bombeiro ligaram para Roberto Costa para poder mandar as equipes para cá. Percebem como todo minuto realmente conta quando estamos falando de crianças tão pequenas e vulneráveis? Inclusive, a lei ampara a busca imediata quando os desaparecidos são crianças. Essa história de 24 horas é só para pessoas adultas que sabem o que estão fazendo e que podem ter saído de casa por vontade própria. O que a gente já percebeu que não foi o caso dessas crianças. Elas não sabiam o que estavam fazendo e ninguém tem ideia de onde elas estão nesse momento. Ah, mas depois que uma mega operação foi montada, que todo esse aparato está sendo destinado para encontrar os 2 pequenos que ainda faltam, aí as autoridades dizem que todo minuto conta, que é importante encontrar e que existe toda uma força-tarefa estabelecida para esse fim. Tem pontos positivos. Para mim, um dos pontos positivos foi quando houve o sumiço das crianças e houve essa informação, foi a rapidez que se houve também as buscas por elas, iniciando com a comunidade no domingo à noite. E o que falar do sensacionalismo que tem acontecido nas redes sociais, principalmente? É um show de aberrações
Gente, não sei nem se vale a pena mostrar, mas eu separei alguns desses posts que eu andei vendo de informações totalmente inúteis que não ajudam em nada e que é uma verdadeira propagação de mentiras. Olha só, um deles fala sobre 3 cruzes que foram encontradas supostamente numa área por onde essas crianças teriam passado. Olha só. Se as autoridades que estão procurando por elas, os policiais, a força-tarefa que está atrás dessas crianças soubessem por onde exatamente elas passaram, talvez já tivessem encontrado elas. Mas esse post fala de 3 cruzes que teriam sido encontradas e nem deixa claro o que essa informação quer dizer. Aí esse outro aqui é pior ainda. Ele fala que as pessoas que estão, os voluntários que estão fazendo essas buscas, na maioria estão adoecendo ou se ferindo gravemente. Não faz nenhum sentido isso, gente. E ainda tem esse outro aqui que menciona um trabalho de bruxaria, de feitiçaria, ou sei lá eu o que teria sido encontrado também numa área por onde as crianças teriam passado. Tem aqui 2 penas, né? Amarrado aqui, gente, ó, 2 penas amarrado, 2 penas amarradas aqui no galho. Um corte no cupim aqui, ó. Um corte aqui, ó. no cupim, né? Tem tudo a ver com os 3 aqui, André. Tem tudo Cadê o cipó? o grande e os 2 menores, ó. É um monte de absurdo que, olha, não sei nem se merecia ter comentado. Só que o pior é que isso não está acontecendo só nas redes sociais. O sensacionalismo também parte dos veículos de comunicação, da mídia de um modo geral, que tem mandado seus correspondentes para essa região, para acompanhar equipes de busca. Gente, com que objetivo que isso está sendo feito? Em que isso vai ajudar a encontrar as crianças? Equipes de reportagens que não têm expertise de mata, que não sabem caminhar por locais tão íngremes, tão inóspitos como esses, onde os voluntários ou as equipes de salvamento, bombeiros treinados, policiais de mata, de selva, eles vão abrindo picada na frente com facão para poder conseguir passar. Equipes de reportagem têm equipamentos, são lentos, não estão preparados fisicamente, só vão para fazer esses grupos serem responsáveis por eles, caso eles se machuquem, passem mal, e com certeza vão atrasar essas buscas. Resolve, sim, os veículos de comunicação enviarem seus correspondentes e eles ficarem nas bases que foram montadas para dar suporte a essas equipes que estão indo para a mata. Ali eles ficam em contato com as equipes que estão voltando dessas buscas, têm a informação em primeira mão, falam com autoridades, que são as pessoas certas, autorizadas a passar informação, e dessa forma a comunicação fica mais célere. Agora, de nada adianta esse show, esse sensacionalismo todo, esse circo midiático armado em torno da busca por essas crianças ali, acompanhando equipes, porque é tudo fake, tá? Bom, dito isso, eu quero falar de outro fato que eu acho seríssimo, que é o abandono das buscas por parte de voluntários. Quem são esses voluntários? Moradores da região, pessoas que, na sua maioria, nasceram e cresceram nessas áreas de mata, conhecem muito bem aquela região melhor que qualquer outro. Essas pessoas, no início, eram muitas, estavam ajudando a encontrar essas crianças, mas depois que uma situação ali aconteceu, eles ficaram com medo e estão indo embora. Não querem mais saber de procurar essas crianças. Você vai ouvir falar que eles estão perdendo a esperança porque já se passaram muitos dias, as crianças não são encontradas, mas não é isso, ou pelo menos não é só isso. A verdade é que ninguém quer se ver confundido com bandido. Ninguém quer correr o risco de acharem que ele está envolvido de alguma forma no sumiço, no desaparecimento dessas 2 crianças que estão sendo procuradas, a Isabelle e o Michel, ou Michael, como a família chama. Então veja bem, desde que o carroceiro encontrou o Cauã, e não foi o carroceiro que encontrou o Cauã se encontrou, gente, porque ele conseguiu chegar até uma estradinha de chão, por onde trabalhadores
passam, mais cedo ou mais tarde alguém iria vê-lo e ele ia conseguir ajuda. Ele foi muito esperto, ele foi muito inteligente. E aí, de fato, o carroceiro está passando ali com a esposa dele, outras pessoas, avista esse menino e faz o que eu teria feito, você, qualquer um, no lugar dele. Socorre o menino. Só que depois esse carroceiro teve a casa dele invadida por 2 homens que não eram policiais, tá? A vítima diz que eram 2 bombeiros que teriam agido por conta própria. Não teriam recebido ordem superior, mas teriam desconfiado desse rapaz que mora com o carroceiro, por algum motivo, invocaram com a cara dele. Colocaram ele dentro de um carro e, segundo essa vítima, ele teria sido agredido e coagido, forçado a confessar algo que ele não fez, que foi o envolvimento com o desaparecimento das crianças. Então, na hora do desespero, ele teria dito que as crianças estavam na casa de fulano, sendo que não estavam. Mas ele falou, as crianças estão lá, estão na casa de fulano. E aí, os 2 homens disseram, vamos lá. Deixou de fazer procura às 2 crianças nas áreas de mato. Por quê, Lenildo? Com medo da ação que aconteceu da polícia contra o rapaz que trabalha, né, aqui com o carroceiro. E muitos podem achar que o trabalho de voluntários é dispensável, afinal de contas tem tanta gente preparada lá, com tanta tecnologia, né? Pessoas que foram treinadas para isso, profissionais que foram treinados para fazer esse tipo de trabalho. É verdade, a responsabilidade de encontrar essas crianças é desses profissionais. Porém, o trabalho de voluntários é preciosíssimo. Eu, como jornalista, sei que em muitos casos que eu já cobri, quem resolveu a situação, quem encontrou quem estava sendo procurado, foi um voluntário. Não se pode desprezar o trabalho desse tipo de gente, de pessoas que estão dispostas a ajudar e podem, porque têm condições, sabem mais, conhecem mais. Enfim, eu achei que isso foi uma grande perda nessas buscas aí por essas crianças. A polícia que investiga esse caso, investiga se há um suposto crime relacionado com o sumiço dessas crianças, falou pela primeira vez nessa terça-feira, o delegado responsável por esse caso. Ele disse que todas as casas da comunidade foram vasculhadas e que está praticamente descartado que as crianças estejam em poder de alguém, pelo menos isso está descartado ali dentro da comunidade, que não se pode descartar nenhuma hipótese e que eles continuam levando em consideração a de sequestro, de rapto, mas com menos força. E nessa quarta-feira, um cão farejador identificou odores do menino Cauã por uma possível trilha feita pelo garoto. Esse mesmo cão também teria identificado vestígios mais fracos, porém que são atribuídos à Ágata e ao irmãozinho. Então, a polícia está seguindo agora essa trilha e está vasculhando toda essa região, inclusive com drones, helicóptero. Pode ser uma pista nova nesse caso. Agora você vai entender toda essa história desde o começo até aqui. Assista ao vídeo que eu preparei sobre o caso. Eu tenho esperança que essas crianças possam ser encontradas com vida e bem. 4 de janeiro de 2026, comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, zona rural de Bacabal, no Maranhão. Os irmãos Isabelle e Michel brincam no quintal da casa da avó. O primo Cauã se junta a eles. No pequeno povoado, cercado por uma grande área de mata fechada, as crianças tinham o costume de brincar sozinhas. A avó estava deitada porque não se sentia bem, mas ouvia a voz das crianças no quintal. Ela deve ter cochilado e quando procurou as crianças, elas não estavam mais lá. Era por volta de 5 da tarde. A avó então começa a perguntar aos parentes e vizinhos pelos netos. Ninguém tinha notícia. Ela liga para os pais das crianças que não estavam em casa e conta do sumiço. O desespero toma conta de todos. Foi aí que a mãe foi à delegacia e implorou, chorou, mas não adiantou nada. Aí então ela foi no corpo de bombeiros e aí já era tarde. Começou a chover, as buscas efetivamente só começaram no dia seguinte.
A última pessoa que viu as crianças na comunidade foi um tio delas. Ele estava voltando para casa e viu os três caminhando na estradinha que dá acesso a uma rodovia que passa perto do povoado. Ele pede que as crianças retornem para casa. Ele segue seu caminho. Pouco tempo depois, o tio olha para trás e não vê mais os sobrinhos. Repentinamente, eles tinham sumido. Parentes dos meninos começam a procurar na comunidade e no entorno das casas. A chuva forte e a mata fechada dificultam a procura. No segundo dia, a operação ganha reforço com o apoio de helicópteros, câmeras térmicas, drones e cães farejadores. Mas a procura no entorno da comunidade não dá em nada. Ninguém é encontrado. Uma base de apoio é montada no povoado para dar suporte à operação noite e dia. A polícia começa a investigar o sumiço das crianças. Os pais e a avó são ouvidos na delegacia de Bacabal. Um homem que seria o companheiro de uma das avós das crianças acabou detido, mas por outro motivo. A polícia segue então com várias linhas de investigação, como sequestro, cárcere privado ou a possibilidade das crianças terem simplesmente se perdido na mata. Nenhuma hipótese é descartada. A gente dividiu o perímetro em quadrantes e cada força está saturando os quadrantes. Nós sairemos daqui quando estiverem localizados. No quarto dia de buscas, longe dali, o menino Cauã, de 8 anos, é resgatado próximo a outro povoado. Ele foi encontrado por um carroceiro e 2 mulheres. Cauã estava debilitado e sem roupa no matagal, distante cerca de 4 quilômetros da casa. Dona Deusa, que ajudou no resgate, fala da emoção que sentiu naquele momento. Muito debilitado, que ele já estava, né? Aí a gente só pegou ele e botou dentro da carroça. Aí eu logo comecei a chorar, logo eu fiquei logo muito esmorecida mesmo na hora que a gente viu ele. Cauã foi levado para o hospital, pois estava ferido nas pernas, provavelmente por caminhar na mata fechada. E também tinha muitas picadas de inseto, principalmente no rosto e na cabeça. Além de estar desidratado e muito debilitado pelos dias que ficou sem se alimentar. Como ele informou que os primos estavam por perto, a operação de resgate definiu novas rotas a partir do povoado onde ele foi encontrado. Foi delimitada uma área de atuação num raio de cerca de 15 quilômetros entre o quilombo de São Sebastião dos Pretos e o povoado Santa Rosa. A criança foi encontrada por aqui, a roupa dela por aqui e o lago já está bem distante. Com a ampliação das buscas, a esperança era encontrar as 2 crianças perto do local onde Cauã foi resgatado, mas não havia nenhum sinal deles. Na mata próxima ao povoado, foram encontrados apenas o short e o chinelo de Cauã. No 6º dia de buscas, o prefeito de Bacabal, Roberto Costa, oferece uma recompensa de R$20 mil por informações que levem ao paradeiro das crianças. Depois que o prefeito anunciou essa recompensa, surgiram várias pessoas dando pistas que efetivamente não ajudaram no resgate. Teve até um caçador que disse que viu as pegadas das crianças. E um grupo que aparece em uma postagem dizendo que encontrou velas usadas em rituais, acesas dentro de buracos, e que as crianças passaram por ali e poderiam estar sendo usadas em tais rituais. Tudo especulação, nada comprovado. E para complicar ainda mais a situação, as buscas são dificultadas por vários fatores. Trata-se de uma área muito grande, boa parte de mata fechada, outros trechos com pasto, tem lagos e açudes e poucas trilhas. O terreno é bem irregular e habitado por vários tipos de animais silvestres, alguns perigosos. Equipes que vasculham a região já encontraram várias serpentes. A mata é tão densa que em alguns trechos praticamente some a luz do dia. É uma região que não possui energia elétrica e ainda há o risco de cair em alguma armadilha colocada por caçadores para pegar animais. Cauã segue no hospital acompanhado pelos pais e com a ajuda de uma psicóloga. Segundo o pai da criança, ele é autista. Ele disse que caminhou bastante com os primos. Pegaram um atalho que, a princípio, achava que seria o caminho de casa.
No 7º dia de buscas, a Força-Tarefa ganhou o reforço do Exército, com a chegada de 26 militares do Batalhão de Infantaria de Selva e 15 policiais do Batalhão Ambiental da PM. O grupo trouxe equipamentos que vão tornar mais eficiente a operação. Com esse reforço, já são mais de 300 agentes de segurança envolvidos nas buscas e mais de 100 voluntários. Uma cidade toda mobilizada para encontrar Isabelle e Michel. Depois que Cauã contou que eles se perderam na volta para casa, os policiais acreditam que as duas crianças ainda estão na mata. O desaparecimento é considerado atípico, tanto pela comunidade quanto pelas autoridades, porque as crianças possuíam o hábito de brincar na área de mata da região, inclusive Cauã. Apesar de ter apenas 8 anos de idade, segundo o pai, ele tinha o costume de andar com ele no entorno do povoado e conhecia a mata onde brincava com os primos. O caso de Bacabal também acende um alerta importante para os pais irresponsáveis. Tudo bem que a vida numa comunidade pequena, numa área rural, é diferente da cidade grande, mas em qualquer situação, não deixem as crianças sozinhas. Ou em situação de vulnerabilidade. É preciso estar atento e ter muito cuidado para evitar situações tão desesperadoras como essa família está vivendo com a Isabelle e o Michel, desaparecidos já há mais de 10 dias. A torcida é para que eles voltem para casa sãos e salvos. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Eu vou seguir acompanhando esse caso e qualquer novidade concreta eu trago para vocês. Até o próximo vídeo.